Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos. No Evangelho de Mateus, nós estamos no capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Todos nós gostamos de textos assim como o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal, tu estás comigo. Nós gostamos daqueles textos, né, que falam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, ou dos profetas, né, se passares pelas águas, quando passares pelo fogo, enfim, nós gostamos desses textos e com toda razão, palavra de Deus, e alenta o nosso coração, fortalece a nossa alma, a nossa fé, né? Então esses textos são maravilhosos, né? Aquecem o nosso coração, mas esse texto, tanto quanto os outros, são palavras do nosso Senhor Jesus, para mim e para você, e nós geralmente fugimos desses textos, que são textos mais fortes, ou que trazem um juízo, enfim, nós geralmente escapamos desses textos, e não meditamos, mas eles sempre trazem grandes lições para mim e para você. É muito bom o carinho da mãe, do pai, o beijo, o afago, que o pai e a mãe trazem sobre o filho, mas são as correções, são as palavras que puxam a orelha, são os limites que o pai e a mãe dão, que permanecem no nosso coração, geram temor em nós e nos conduzem no caminho certo. Assim nós não podemos fugir desses textos, como o capítulo 23, o capítulo inteiro, uma estrutura de 7 ais estão aqui, uma estrutura muito usada nos profetas do Antigo Testamento, e que tem a mensagem central no centro dos ais. Então não é como nós pensaríamos que seria uma progressão, como se o primeiro ai fosse o mais fraco, ou como se o primeiro ai tivesse o início e o último, então seria o clímax e o máximo, o ponto central. Não, aqui o ponto central está no meio, ok, dos ais. Então uma estrutura que vai partindo assim. Eu estou ministrando justamente respeitando a estrutura literária do texto. Então na semana passada vimos o primeiro ai e o último ai, o sétimo ai. Hoje vamos ver o segundo ai e o sexto ai, e assim vamos até chegar ao ai central. E cada um é muito importante para a minha vida e para você, apesar de ter sido uma palavra dada para aqueles religiosos lá da época de Jesus, os princípios ficam para mim e para você. A palavra de Deus é aplicável a mim e a você dentro dos seus princípios. E eu gostaria então que você olhasse o versículo 14 em diante comigo. Nós vamos para o versículo 14 e 15, depois eu vou te explicar aí direitinho, porque o seu versículo 14 está entre colchete, está vendo que o seu versículo 14 está entre o colchete, né? Ele inicia com um colchete aí, eu vou te explicar daqui a pouco porquê. E aí o versículo 15, e depois a gente pula para o versículo 27, que é o sexto ai. Lembra, a palavra hipocrisia aparece 7 vezes no nosso texto, então são 7 ais, e 7 vezes a palavra hipocrisia aparece no texto, mostrando que o pecado principal dos líderes religiosos não é a imoralidade, não é roubar, mas é a hipocrisia, porque a hipocrisia é a mãe desses outros pecados. Então Jesus vai atingir o coração do pecado da nação de Israel, no caso aqui dos líderes da nação de Israel, e é um grande alerta para mim e para você. Nós vimos na semana passada que hipocrisia, a palavra transliterada do grego para o português, hipocrisia já vem do grego assim mesmo, e significa o ator, aquele que encena um papel, aquele que coloca uma máscara e vai encenar um papel, ele vai encenar um outro personagem que não é ele. Isso é hipocrisia. E aí veja o versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas
muitas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Agora o versículo 27, que é o 6º ar. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. O versículo 14, ele inicia, se a gente contar o versículo 14, não dão 7 ais, dariam 8 ais, ok? Então, aí a gente fala, mas por que falou 7 ais se o texto mostra 8, né? É que na realidade, o versículo 14, ele não aparece na maioria dos manuscritos do grego do Antigo Testamento. E ele foi acrescentado aí por algum copista, alguém que estava copiando, ok, um manuscrito. Os manuscritos, eles são como a raiz de uma árvore. Eles têm algumas origens. Ele tem uma origem principal, o Evangelho de Mateus. Do Evangelho de Mateus foram feitas cópias, e cópias de cópias, e cópias de cópias. Então é como uma raiz de uma árvore que tem várias ramificações. Só para você ter uma ideia, 97%, quando você pega o texto do livro de Mateus, de qualquer livro da Bíblia, ok? Do Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, quando você pega o texto mais antigo, o mais confiável e mais completo, 97% de todos os outros, que são milhares de escritos de manuscritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são milhares, 97% deles correspondem a esse. Então você está em terreno muito confiável. Não existe nada que se compare a isso na literatura antiga no mundo. As coisas que se aproximam assim são ridiculamente longe. Nós temos, por exemplo, fragmentos dos evangelhos que datam do ano 100, 120, mas eles foram escritos na década de 60, 70, 80, e você já tem manuscrito do ano 100, quer dizer, 30, 40 depois você já tem uma cópia, ok? Então é muito confiável que nós temos, cópia que nós temos hoje, ok? Cópia que nós temos hoje. Então é muito confiável. O que aconteceu aqui é que um copista lembrou das palavras de Jesus. Ele inventou o texto do versículo 14. Abre a sua Bíblia, não perde em Mateus 23 não, mas abre a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 12, versículo 38, e outro irmão também pode abrir em Lucas capítulo 20, versículo 46. Lucas 20, 46, e outro irmão pode abrir em Marcos 12, 38. Quem achou Marcos 12, 38 pode ler. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e nos lugares de honra, nos banquetes. Eles devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Está vendo? É o mesmo texto que nós lemos em Mateus, capítulo 23. É o mesmo ai, só que o texto começa com: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, que devoram as casas das viúvas e, para se justificarem, fazem longas orações. Lucas também vai só uma mudançazinha de palavra aqui ou ali, mas vai ser o mesmo texto. Então veja, meu irmão, o copista, que ele não inventou um texto, ele pegou esse texto e colocou junto de Mateus.
Mateus, ok? Então, a boa intenção de tomar as próprias palavras de Jesus e colocar no mesmo texto do Evangelho de Mateus. Então, claro, quebrou um pouco a estrutura aqui, mas não causa um dano ao texto. É palavra de Jesus, ok? Então, eu vou meditar com você no versículo 14, mas considerando que nós temos 7 ais, que esse texto, como um adendo, ele não faz parte dessa estrutura de 7 ais. Alguns, para você ter uma ideia, alguns como Carson, Hendrickson, outros comentaristas, eles nem, quando vão comentar esse texto aqui, dessa estrutura de 7 ais, eles nem comentam o versículo 14, ok? Eles nem comentam, porque eles já jogam você para o Evangelho de Mateus, para o comentário do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e de Lucas, capítulo 20, ok? Oi. Não só nesse versículo aí, mas na Bíblia, vários locais você vai ver textos em colchete. Não foi encontrado nos manuscritos. É isso que eu estou te falando. Lembra da raiz da árvore? Então, dentro da raiz da árvore, você tem uma ramificação que tem esse texto, que tem esse acréscimo, mas na maioria não tem. Por isso que ele coloca no seu texto, mas coloca entre colchete. Não quer dizer que o texto não é inspirado. Provavelmente, e geralmente o que acontece é isso: ele é tirado de um texto e colocado em outro. Mas isso torna confiável isso aí? 100%. Porque ele copiou exatamente aqui em Mateus capítulo 23, versículo 14. Ele copiou exatamente o que está em Marcos capítulo 12 e em Lucas capítulo 20. O Evangelho dá para entender isso aí, porque alguém viu, testemunhou uma coisa, não, tudo bem. Mas nas cartas lá de Paulo, lá tem passagens que tem um ponto ou outro, às vezes palavras, às vezes o que acontece é a tradução. Numa raiz, como de uma árvore, às vezes alguém, para fazer entendido melhor o texto, usou uma outra palavra, mas o sentido é o mesmo, entendeu? Isso mostra a humanidade dentro da inspiração. Quer dizer, veja que não é uma coisa falsificada. Quando é uma falsificação, você tenta fazer perfeito, a cópia tem que ser, mas você vê que em 97% você tem igual, mas você tem nuances muito pequenas que não tiram o sentido do texto, que não desabonam o texto, ok? Então essas partes, geralmente assim, quando a gente fala isso, a gente fala dentro da faculdade, a gente não fala isso para a igreja, porque muitos irmãos podem falar: eita, Fé, então a Bíblia tem erros. Não é um erro. Ele simplesmente pegou um texto de Mateus, de Marcos capítulo 12 e de Lucas e colocou em Mateus, ok? Então foi só um adendo, mas o adendo que ele fez foram as próprias palavras de Jesus. Ele não criou algo, ele não inventou um ditado e pôs lá, ele não inventou um ai e pôs lá. Não, ele pegou as próprias palavras de Jesus e colocou no texto, entendeu? Perfeito? Então seguimos? Então dentro aqui desse ai do versículo 14, há uma ação desses líderes religiosos contra aqueles que são os mais fracos. Então, o que nós vemos aqui é que a Bíblia, ela tem um cuidado muito grande com órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres e pessoas com necessidades especiais, um cego, um leproso, um coxo, pessoas que não tinham como naquela época trabalhar. E o que nós estamos vendo aqui no texto é que os líderes religiosos, eles não têm nenhum tipo de escrúpulo, eles não têm nenhuma piedade da vulnerabilidade dessas pessoas. Isaías capítulo 10, versículo 2, há uma maldição, há um cuidado de Deus no texto, mas também
existe uma palavra de reprovação no texto com relação a pessoas que querem abusar dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, no caso as viúvas, especialmente. As pessoas não tinham aposentadoria, elas tinham que trabalhar uma vida inteira. E o filho mais velho é que, na velhice da mãe e do pai, é que cuidava dos pais. Algumas culturas ainda são assim. Na China é um pouco assim. Também na Índia tem alguma coisa nesse sentido. Tem algumas culturas que ainda carregam essa ideia de que o filho vai cuidar. Mas quando o texto arremete à viúva, mostra alguém, ao órfão, ao miserável, ao mendigo, mostra alguém em necessidade. O que o nosso texto mostra, essa expressão devorar, é o fogo que consome que incendeia uma floresta. Eles devoram, isso é quando você olha, o lugar está verdinho, está tudo direitinho, frutificando, o fogo vem e consome tudo. O que esses líderes, esses falsos líderes judeus estão fazendo é justamente isso. Eles são, essa palavra também é usada por um assaltante, que se apropria, que se apodera de alguém com violência, arranca tudo o que essa pessoa tem, não deixa nada. Então, é aquilo que destrói em toda direção, e é justamente o que eles estão fazendo. Eles estão sem piedade, sem dó nenhuma, destruindo tudo, consumindo tudo, se aproveitando das pessoas e das mais vulneráveis para obter o seu próprio dinheiro. É o que nós hoje chamamos de estelionatário. Os estelionatários fazem isso. Eles não têm problema de roubar a pensão do pobre, um salário mínimo, aquela mulher ou aquele homem idoso só tem aquele dinheiro da mão para a boca. Eles não têm nenhum problema em ir lá roubar o dinheiro daquela pessoa, tirar o cartão, roubar sem enganar. E a pessoa fica na mão, não tem nem como pagar as contas do mês, comprar o remedinho e a comida. Então, a gente quando olha esse tipo de pessoa, a gente vê um estado de perversão, de maldade absurdo. E é justamente o que essas pessoas estão fazendo. E quando a gente olha, lá em João capítulo 10, versículo 10, a gente sempre tenta remeter esse texto ao diabo, por isso que algumas pessoas já dizem no versículo assim: o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, o mercenário é o ladrão. O mercenário que não é pastor, a que não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque mercenário, ele está ali pelo dinheiro e não se importa com as ovelhas. Jesus diz no capítulo 10 de João, ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele já disse quem é o ladrão no texto. O ladrão são todos os que vieram antes dele, não é o diabo. Jesus está dando essa palavra para os líderes religiosos que, ao olhar aquele jovem cego de nascença, curado por Jesus, o expulsam da sinagoga, porque ele estava dizendo que Jesus era o Messias. Então aí esse capítulo 10 nasce do capítulo 9 de João, e Jesus está mostrando justamente aqui que o caráter desses líderes, desses falsos líderes, é sempre o dinheiro. A gente não está longe, infelizmente, dessa realidade, irmãos. A gente não está longe disso. A gente conhece um falso líder porque ele está no ministério por causa do dinheiro. Paulo diz, Judas diz, Pedro diz que essas pessoas só pensam no que é terreno. Essas pessoas não estão dispostas a fazer sacrifício pela igreja, pelo reino de Deus. Eles estão ali para consumir, para ganhar dinheiro. Eles estão ali pelo dinheiro. Então eles não têm medo algum. Lembro desse caso que a minha tia contou no domingo de manhã. Ela estava na porta da casa dela, de repente desce uma mulher na rua, ali apavorada, desesperada, o pavor estava no rosto dela, o medo, o desespero no rosto dela. A minha tia, uma cristã muito fiel, viu a mulher descendo e perguntou: ô senhora,
está acontecendo? A mulher transtornada começa a chorar diante dela, e aí então minha tia diz para ela: olha, tem calma, Deus é bom, o que está acontecendo? Ela falou: não, eu tenho que vender a minha geladeira, porque eu já vendi a minha televisão, já vendi meu fogão, já vendi tudo, e eu preciso vender a minha geladeira, porque eu tenho que pagar uma promessa na igreja. E ela citou o nome da igreja, e está na cara qual é, porque senão você é amaldiçoado. O desespero de uma pessoa pobre, a pessoa está sendo enganada, e as pessoas não têm nenhum escrúpulo em arrancar até o último centavo daquela pessoa, até o último centavo daquela pessoa. O desespero daquela mulher, porque ela não queria ser amaldiçoada. Ela fez uma promessa de fé na igreja, e ela tinha que cumprir. Já tinha vendido um monte de coisa dentro de casa, e agora estava numa campanha, e aí estava numa situação dessa. Foi fazer uma fogueira da vida aí, e aí estava nessa situação. Veja, gente, isso não está longe de nós. Pessoas que na sua vulnerabilidade, no seu estado emocional, financeiro, de crise, de problemas, são pilhados por esses falsos líderes para poder tirarem até o último centavo delas, e para se justificar. E eu gostei da tradução do irmão Araújo, foi boa tradução, que mostrou aí que o justificar não é querer se inocentar, é a palavra grega aqui para show, para dar o show, para ficar bem na frente de todo mundo, para aparentar, para colocar ainda uma imagem positiva sobre eles. Eles fazem longas orações. Não, dinheiro. Isso é dinheiro. Devorar a casa das viúvas está dizendo aqui em dinheiro, em relação a dinheiro, não tem nada a ver com o pecado sexual aí. O que está falando o texto, devorar a casa das viúvas, está se referindo à questão financeira, do dinheiro, de tirar o que essas pessoas têm, ok? E aí, para se justificar, para mostrar uma aparência, para ostentar a pretensão, o show, a impressão que eles querem dar, o pretexto, eles fazem longas orações. Parece muito espiritual isso. Parece muito espiritual. São pessoas que oram, e oram muito. Está vendo como é que o engano sempre se mistura? O engano, você vê, esse fulano da ora muito. Opa, isso não é indício de nada. Esse povo aqui orava muito, esse povo aqui jejuava, esse povo aqui dizimava. Nós vamos ver um dos ais aqui, Jesus está dizendo que eles dizimam, e está debaixo de um ai, de uma maldição, ok? Então, meus irmãos, a religiosidade, ela é esse veneno mortal, porque ela engana terrivelmente as pessoas, e por isso eles vão sofrer um juízo muito mais severo, porque eles não têm nenhum escrúpulo, eles não têm nenhum temor de Deus, eles não têm pena de ninguém, eles não têm amor a ninguém. Tudo que eles querem é pensar em si mesmo e no dinheiro que podem obter das pessoas, no benefício que podem obter das pessoas. Então eles arrancam o dinheiro sem misericórdia alguma, e para ficar bem na frente de todo mundo, fazem longas orações, fazer orações bonitas, orações grandes, para aparecer a sua espiritualidade na frente dos outros. Então, esse ai aqui, ele é terrível. Infelizmente, não estamos longe dessa situação, mas eles vão sofrer um juízo muito mais severo. A maldade que eles estão produzindo aqui, a dor, o sofrimento que eles estão produzindo aqui pela ganância deles, eles vão colher isso multiplicado em sofrimento na eternidade.
por isso eles vão sofrer um juízo muito mais severo, porque eles estão fazendo isso em nome de Deus. Eles estão fazendo isso em nome de Deus. Olha, isso é tão interessante que até a nossa justiça, quando vê alguém que está usando da fé das pessoas para obter algum tipo de benefício, seja financeiro ou sexual, tentando e enganando as pessoas por meio da fé, a pena na justiça ela leva um agravante. E é justamente a ideia bíblica, porque essas pessoas estão se aproveitando da vulnerabilidade, do sofrimento, do momento de medo, de pavor que as pessoas se encontram e estão tomando o dinheiro delas, se aproveitando delas. E aqui o que nós temos é uma aparência religiosa destruidora. Esse ai, junto com o ai do versículo 15 e o ai do versículo 27, a ideia desses ais é justamente isso, uma aparência religiosa que é destruidora. Ela é destruidora. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Aqui. Eles percorrem terra e mar, ou mar e terra, para fazer um prosélito, e fazem dele um filho do inferno 2 vezes mais do que eles mesmos. Por isso que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e o tornam, depois de feito, filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Há um ímpeto aqui, há um trabalho que esses escribas e esses fariseus fazem para criar um convertido. A ideia aqui é essa. E há um empenho grande deles, eles estão atrás de pessoas, eles querem que o movimento deles, como escribas e fariseus, cresça. Então, com ímpeto, com grande objetivo, com assertividade, com desejo no coração, eles saem para fazer um prosélito, para converter as pessoas. É interessante, irmãos, como a gente vê as seitas, como elas trabalham. Você já viu os testemunhos de Jeová? Como eles trabalham? Batem de casa em casa na comunidade. Os testemunhos de Jeová, os mormons fazem isso. Tem pessoal aí dos mormons aí que deixam o país e vão para outro país, são obrigados a fazer isso. Sair do seu país, deixar o seu país e ir para um outro país, ir lá servir por 1, 2 anos, alguma coisa assim, como missionários da sua seita, para pregar lá e fazer o movimento deles crescer, e assim no mundo inteiro. Há um ímpeto, há uma exigência. Conversando com uma pessoa dias atrás, como revela uma seita esse ímpeto. As pessoas têm culto quase todos os dias, as pessoas estão lá no culto. Se tem um retiro, vão. Se tem culto, vão, contribuem. Você fala: meu Deus, mas que ímpeto dessas pessoas de fazerem essa obra. E é uma obra errada. Veja aqui, eles estão fazendo isso, percorrendo mar e terra. Eles não veem limites, eles não veem barreiras, eles estão indo com ímpeto, com vontade, atrás das pessoas, para fazerem prosélitos deles. Eles não estão fazendo pessoas que vão seguir a Deus, que vão conhecer a lei de Moisés. Não, o que eles querem é fazer pessoas iguais a eles, com as atividades religiosas, com o mesmo pensamento, que tenham a mesma atitude de uma autossalvação.
O ponto aqui não é Cristo, o ponto aqui não é Deus, o ponto aqui não é a palavra de Deus. Eles não estão percorrendo mar e terra para levar pessoas ao conhecimento da graça de Deus, da misericórdia e da glória de Deus, da lei de Moisés. Não, o que eles estão fazendo aqui é pessoas que aceitem e que vivam dentro dos rigores da tradição que eles mesmos têm, obviamente obedecendo também a lei de Moisés, mas o foco deles aqui não é a palavra de Deus, mas sim a própria tradição deles. Irmãos, esses religiosos que são gente morta, que estão contra o Senhor Jesus, estão trabalhando afinco pela mentira. E aqui eu acredito que nós precisamos, como igreja, que temos o Evangelho, que estamos pregando a verdade de Deus, a palavra de Deus, nós devemos ter ímpeto, nós devemos ter propósito, nós devemos ter objetivo. Nós tampouco devemos ver barreiras nem no mar e nem na terra para pregar o Evangelho, como nosso Senhor Jesus disse e ordenou: ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa ouvir da graça de Deus, toda criatura precisa de ouvir a luz da verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse ímpeto, essa vontade de pregar o Evangelho e cumprir a missão de Deus e levar o Evangelho ao coração das pessoas, pregando o Evangelho, testemunhando da graça de Deus. Mas aqui também tem uma resposta para mim e para você, porque essas pessoas muitas vezes são tão fervorosas no engano, porque, irmãos, ali não tem a carne lutando contra o Espírito. Ali é só a autossalvação, a autopromoção, o desejo de glória para si mesmo, o desejo de salvar-se a si mesmo. Então, para me salvar, eu vou fazer isso, aquilo e aquele outro, eu vou me esforçar nisso, naquilo e naquele outro. É o desejo de uma autossalvação. No Evangelho, para você vir para o culto, para você orar, para você ler a Bíblia, a sua carne luta contra o seu espírito, e o seu espírito luta contra a carne, porque a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai lutar contra a verdade de Deus. A nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa sempre vai lutar contra a verdade do Evangelho, contra a oração, a leitura da palavra. Por isso que quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia, sabe, ao cansaço, o sono vem, o joelho dói, as costas doem, começa tudo a doer, e boceja, e você fica, há uma luta ali, uma batalha ali, porque a carne não quer, a natureza pecaminosa não quer que você ore, ela não quer a presença de Deus. Mas quando essa barreira é vencida, por meio da adoração, do louvor, da gratidão, da meditação da pessoa de Deus, quando você enxerga a cruz de Cristo, aí então essas barreiras caem e você então tem prazer na leitura, na oração, na adoração, na meditação da palavra, no culto. Então, irmão, não ceda à sua natureza pecaminosa, não ceda ao inclinar do seu coração, mas que você possa buscar o Senhor da mesma forma, ok? Da mesma maneira. Eles estão fazendo prosélitos, convertidos, que são 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Jesus diz lá em João capítulo 8, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Jesus está falando isso para um grupo religioso da nação de Israel. E Jesus está dizendo para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Meus irmãos, que palavra dura, que palavra pesada é essa, mas é uma verdade. E aqui o que vemos é exatamente isso. Esses homens estão percorrendo, fazendo todo o esforço
para fazerem pessoas piores do que eles, mais gananciosas que eles, mais rigorosas que eles, mais apegadas às tradições e aos ritualismos do que eles, infelizmente levando pessoas à morte cada vez para mais longe de Deus. Prosélitos que são filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Que coisa terrível, irmão, que coisa terrível. E aqui nós vemos que o judaísmo não tem nada a ver com a lei de Moisés no sentido da salvação, porque a lei de Moisés aponta para Cristo, os profetas apontam para Cristo, mostram a necessidade da salvação pela graça, a graça de Deus, do Salvador, Cristo Jesus o Senhor. E aqui nós temos outra lição, o perigo, irmãos, dessa religiosidade, o perigo da igreja simplesmente não pregar o Evangelho e mudar a mensagem. Esses homens deveriam estar pregando a lei de Moisés, ensinando a lei de Moisés, a necessidade, apontando para Cristo e a necessidade de Cristo. O que eles estão fazendo? Falando de come isso, não come aquilo, vai aqui, não vai ali, e cumpre as tradições e tudo, mas eles não estão falando do caráter santo de Deus. E o que eles estão gerando são filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. A igreja precisa pregar o Evangelho. Se nós mudarmos a mensagem do Evangelho, não teremos convertidos. Teremos pessoas mortas dentro da igreja. Como Charles Spurgeon diz, a igreja evangélica está juntando pedaços de cadáveres dentro dela. Pessoas mortas dentro da igreja. Não nasceram de novo. Por quê? Porque não há uma mensagem do Evangelho de salvação, de arrependimento. Nós não podemos mudar a mensagem do Evangelho. Quando você muda a mensagem do Evangelho, as pessoas não são salvas. E aqui é um outro aspecto terrível dessa religiosidade. Essa religiosidade que é profundamente destruidora. Agora vai lá para o versículo 27, que é o 6º ai. E diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim, vocês também por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Veja que ele associa os ossos mortos e podridão à hipocrisia e à maldade. Ok? Há uma conexão aqui no texto direta às duas coisas. O que acontecia aqui, o texto não precisa explicar, mas quem ouviu entendeu essa comparação que Jesus faz entre os líderes religiosos, escribas e fariseus, com os sepulcros caiados. Em Jerusalém, na festa da Páscoa, vinham viajantes, peregrinos de diversas partes do mundo, judeus e prosélitos que tinham conhecido e ouvido o nome do Senhor. Então vinham de várias nações. Por isso que em Atos dos Apóstolos, e eles geralmente ficavam para o Pentecostes, que eram 50 dias depois, né? Então veja que eles ficavam também, por causa da viagem muito longa, então eles já vinham para a festa da Páscoa e já ficavam para o Pentecostes, e depois iam embora para os seus países. Quando você vê lá em Atos 2, você vê ali mais de 10 nações representadas ali, em idiomas diferentes, num raio de mais ou menos 5.000 quilômetros de Jerusalém, pessoas vindo de várias partes do mundo. Então, esses peregrinos, eles tinham que participar da festa da Páscoa, só que desavisadamente, o que eles faziam? Eles acabavam sentando em lugares ou tocando em sepulcros que os tornavam impuros para participar da festa.
Então, o que o povo de Israel fazia? O que o povo de Jerusalém fazia? Eles iam e pintavam os sepulcros ao redor de cal branco, para poder identificar aqueles lugares, para mostrar: aqui vocês não podem tocar, porque isso aqui é um sepulcro. Se você tocar, como é que você vai participar da festa? Você não vai poder participar da festa, você vai ficar 7 dias impuro cerimonialmente, então você não pode participar da festa. Então a identificação do cal era essa. Obviamente deixava o lugar mais bonito. Quando você vê um meio-fio pintado de cal, ele fica, né, mais bonitinho, né? Você imagina um sepulcro, uma coisa, na paisagem dá aquele destaque branquinho, bonitinho. Mas o cal aqui não é um simples embelezamento. O cal aqui, ele é um alerta de que ali há um lugar impuro que você não deve ir. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo. Vocês, líderes religiosos, escribas, fariseus e hipócritas, vocês são como esses sepulcros caiados. As pessoas devem olhar para vocês e fugir de vocês. Fugir de vocês. Esse cal da religiosidade que está em vocês, essa tinta da religiosidade que é em vocês, essa imagem, essa figura que está por cima de vocês, essa aparência que tem por cima de vocês aí dessa religiosidade, homens de muita oração, gente que simplesmente vai no culto 2 vezes por dia, jejum 3 vezes por semana, tem centenas de leituras do Antigo Testamento, se batizam até 7 vezes por dia, lavando mãos, pés, tomando banho. Essa casca de religiosidade que vocês têm só esconde uma coisa: ossos e toda espécie de podridão. Essa capa que está sobre vocês, as pessoas devem olhar e fugir. Então, quando Jesus compara eles com os sepulcros caiados, aqueles que estão ouvindo Jesus já entenderam: esses aí são impuros, são imundos, e nós temos que evitá-los. Irmãos, não dá para viver no politicamente correto. Não dá. Nessa ideia de que eu não quero desagradar ninguém. Não tem como. Aquilo que é errado, aquilo que é falso, mesmo numa cultura onde o que nós temos é a pós-verdade, onde as pessoas não querem dizer a verdade, elas querem que a mentira prevaleça na maioria das vezes, nós precisamos denunciar o erro, o pecado, essa religiosidade mortal que está por aí, que está levando e conduzindo as pessoas ao inferno. Eles estão produzindo pessoas que são 2 vezes mais filhos do inferno que eles mesmos. Corra dessas pessoas, desses religiosos, dessas pessoas, e não seja um, por favor, mas é a hipocrisia aqui, e a maldade de entrar na casa das viúvas e devorar tudo, a maldade de percorrer céus e terra, percorrer mar e terra para produzir um prosélito e fazer dele 2 vezes mais filhos do inferno. Essa maldade, essa hipocrisia que sempre fazem parte da religiosidade, é que nós nunca devemos ter em nossa vida. Que você arranque da sua vida, irmão, toda hipocrisia, toda dualidade, todas as máscaras que eu e você devemos banir isso da nossa vida, porque todos nós somos tentados a isso. Todos nós somos tentados a dizer algo e viver outro, a dizer uma coisa e viver outra coisa. Todos nós somos tentados a isso. Mas o Evangelho é transformação de vida. O Evangelho é transformação de vida mesmo. Assim vocês por fora parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro, e aqui é o que interessa a Deus, o que está por dentro. O que interessa por Deus é o que está por dentro. É uma vida transformada, é um novo coração, é uma mente como a de Cristo, e isso vai redundar em atitudes, porque se alguém mudou por
vivendo de fato? E aqui está a aplicação para mim, para você. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Porque, irmão, a hipocrisia, ela sempre está precedida do julgamento, do ai, da maldição. Que Jesus está amaldiçoando esses homens. O ai aqui está dizendo para eles: olha, o que vocês estão sendo e vivendo, isso está debaixo de maldição de Deus. A mesma ideia, irmão, vem sobre Jerusalém logo no final desse capítulo. A cidade foi destruída, e esses homens também. Essa religiosidade todinha que esses homens viviam, irmão, isso foi destruído. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Nós vivemos na cultura da aparência. Nós vivemos na cultura do Photoshop. Nós vivemos na cultura das selfies. A aparência é o que importa. Mas para Deus, o mais importante é o que está dentro de mim e de você. O nosso coração. E não adianta a gente dizer: não, o meu coração está bem, sendo que você está fazendo a coisa errada. Não. A árvore boa vai produzir fruto bom. Fruto bom. Não pode a árvore boa dar fruto mau. Não pode. Se as suas atitudes estão sendo más, é porque o seu coração não é bom. Meus irmãos, que alerta para mim e para você. Eu sei que nós gostamos de textos que vão trazer, às vezes, mais alento ao nosso coração. Mas parar diante desse texto, meditar e olhar para dentro de nós mesmos e dizer: meu Deus, que alerta para mim. Senhor, me livra da religiosidade, me livra da hipocrisia, me livra, limpa o meu coração. Deus Santo, me lava por dentro, muda a minha vida, muda a minha maneira de pensar, muda os meus valores, os meus conceitos, muda a minha vida, Senhor. É muito importante. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso